Irmãos, abra a tua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12. Nós estamos recebendo com muita honra Ministério de Louvor da IPMR, Igreja Pentecostal Missionária da Reconciliação. Agora acertei, tá? Eu estive lá já ministrando umas 3 ou 4 vezes, acho que 4 vezes, né? E eu sempre fui muito bem recebido lá. Então eu espero que os irmãos também estejam se sentindo bem recebidos no nosso meio. Porque eu não tenho nada a reclamar dos dias que estive lá, foi sempre muito bom. O Edson e a Jana estão sendo casados para sempre com a gente. Então Deus está criando uma aliança aí, né? E como a pastora Flávia disse, o pastor Gildo está com o nervo ciático atacado. E ele não conseguiu vir. E eu falei com a pastora Flávia ontem: amor, eu vou preparar a palavra, porque eu sou fuinha, eu não vou conseguir passar o sábado sem preparar a palavra. Então eu vou preparar, deixa preparado. Semana que vem eu prego. Mas infelizmente o pastor Gildo não conseguiu vir. Então depois a gente vamos orar por ele, colocar o nome dele na intercessão também, para que toda a cura o alcance em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado aí aos irmãos do Ministério de Louvor. E não vão embora sem a gente orar. Quero orar por vocês. Amém? Hebreus capítulo 12, todos abriram? Queridos, nós estamos em uma série de ministrações e hoje nós vamos para o 7º capítulo dessa série. E eu pretendo, em nome de Jesus, se Ele me der graça, no domingo que vem encerrar esta série. Nós temos falado sobre o agir invisível de Deus. O tema dessa ministração e todo o conteúdo das ministrações, elas fazem parte de um livro que me mexeu demais, com o mesmo título, O Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá. E eu confesso para vocês que Deus ele tem edificado muito o meu coração, e eu te indico essa leitura. Essa semana eu conversando com uma pessoa, eu falei com ela: olha, lê o livro. E ele comprou no App Store, deve ter também no Android. Ele comprou por $1,99 o livro. Então muito barato. E ele já baixou lá para o iPad dele, está lendo. Então essa é uma opção boa, o agir invisível de Deus. Eu queria, antes de nós entrarmos literalmente na palavra, eu gostaria de dar uma recapitulada rápida só sobre os princípios que falamos durante essas 7 semanas, aliás, durante as 6 e a 7ª semana, que é a de hoje. A primeira semana, nós falamos sobre confiar mesmo sem ver. E o fato é que, para que nós possamos ver o agir invisível de Deus, a gente tem que aprender a confiar mesmo sem ver aquilo que Deus está fazendo. A segunda semana, nós falamos sobre quando Satanás ele trabalha para Deus. E parece um antagonismo, né? Como que o diabo pode trabalhar para Deus? Mas o que nós procuramos enfocar ali é que existe uma ação demoníaca que, quando você se põe sobre você se coloca no caminho do diabo, ou você se coloca no espectro de ação do diabo, ou quando você sai da proteção de Deus e entra na desproteção, né? Ou você entra na ação do diabo, o diabo ele trabalha para te destruir. Mas mesmo assim, Deus ele trabalha nesse momento para te abençoar. E falamos também sobre muitas vezes Deus permitir uma ação do diabo. E aí você não entende muito bem como pode Deus estar permitindo que aquilo aconteça. Mas aquela permissão de Deus é uma forma do agir invisível dele para te abençoar. E aí citamos, né? Por exemplo, Jesus ele não foi crucificado pelos homens, ele mesmo se entregou, mas foi uma permissão de Deus. E era uma confusão para o diabo, porque o diabo achava que estava matando Cristo, mas na verdade estava gerando o Salvador de toda a humanidade. Esse foi o segundo princípio. Terceiro, nós falamos, foi mais que vencedores. É um termo evangélico, gospel, né? E a gente fala muito, nós somos mais que vencedores, mas entendemos muito pouco sobre o que é esse conceito de ser mais que vencedores. Mais que vencedores, irmãos, não é só vencer e vencer de novo.
apesar de vencer, você se torna uma pessoa melhor. E o objetivo de Deus não é só que você vença as suas lutas, mas é que ao final das lutas, você seja uma pessoa melhor. Esse foi o nosso terceiro princípio. O quarto princípio, eu vou achar, tá? É porque é grande. O quarto princípio que falamos foi o canto do galo. Falamos que assim como o galo cantou na vida de Pedro e produziu nele uma angústia, porque a palavra diz que quando o galo cantou, não sei se vocês já leram isso, né? Pedro, ele se encheu de angústia. E o que nós falamos naquele quarto dia foi que muitas vezes a angústia que nós estamos sentindo, ela não é do diabo, ela não é nossa mesmo, mas ela é do próprio Deus. Querendo dizer o seguinte: alguma coisa em algum lugar não está certo. O quinto foi na semana passada, quando falamos sobre as asas da águia. E o princípio é conhecendo o guia. Irmãos, quando Moisés fala que o povo de Israel ele estava voando nas asas da águia, ele estava estabelecendo um princípio, porque a águia, quando ela pega o filhotinho, e ela precisa fazer o filhotinho aprender a voar, o que ela faz? Ela faz um voo panorâmico com o seu filhotinho, depois bate as asas e deixa o filhotinho cair. Então muitas vezes você tem uma impressão falsa de que você foi rejeitado ou abandonado por Deus, mas isso não é verdade. Deus está apenas produzindo o efeito para que você possa amadurecer. E finalmente, o sexto episódio, que é o que vamos falar nesta manhã. Fala para o irmão. Sétimo, né? É verdade, esqueci do aguilhão. Muito bem, obrigado, Marcinha. O sexto foi semana passada, até eu já me confundi, tá vendo, irmãos? Falando sobre os aguilhões de Deus, falando quando Deus nos disciplina, falando quando Deus produz dentro de nós uma sensação que não é muito boa, né? Gospelmente falando e evangelicamente, a gente fala assim: Deus está incomodando, é um incômodo de Deus, é um aguilhão de Deus. É o que? Deus está dizendo o seguinte: você precisa corrigir alguma coisa. Deus ele pode estar te disciplinando porque alguma coisa não está boa. E aí finalmente, o sétimo, que é o de hoje, todos abriram? Hebreus capítulo 12, vira para o irmão que está ao seu lado aí. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu queria hoje. Vira para o irmão que está ao seu lado, olha bem no olho dele e fala com ele assim: hoje vai tremer. Hoje vai tremer. Hoje vai tremer. Meu Deus. Ou se não, se for mais evangélico ainda, você vai dizer assim: é tremendo. É tremendo. Hebreus capítulo 12, todos abriram? Versículo 25, preste atenção nesse texto. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir a voz daquele que fala. Aqueles que recusaram a ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra, não puderam escapar. Ele está falando aqui, irmãos, daqueles que, quando Moisés viu o monte pegando fogo, e aí Moisés falou o seguinte: vamos lá que Deus vai falar com a gente. O povo falou: não, vai você ver o que Deus tem para falar e depois volta. A referência que o escritor de Hebreus está fazendo é isso: aqueles que não ouviram aquele que entregou a mensagem divina. Por isso, muito menos escaparemos nós, se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Versículo 26. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse. A voz de Deus fez com que a terra estremecesse. Mas agora, Ele prometeu isso: mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. Aqui, irmãos, é uma referência de Ageu,
capítulo 2. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas. Fala assim, as coisas criadas serão mudadas. As coisas que foram criadas serão abaladas e mudadas. Para as que não podem ser abaladas, continuem como estão. Meu Deus. Ele está dizendo o seguinte: aquilo que pode ser abalado, vai ser. Para quê, pastor? Para que aquilo que não pode ser abalado possa ser identificado. Versículo 28. Por isso o quê? Pelo fato dele abalar o que pode ser abalado, para que o que não pode ser abalado possa ser identificado. Então, por isso, sejamos agradecidos. Ou seja, agradece pelo tremor, irmãos. Aleluia. Pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor ou consumidor. Amém? Amém. Até aí, meus irmãos, o sétimo princípio que vamos tratar nesta manhã é os abalos de Deus. Não sei se você já ouviu falar disso. Provavelmente não. Esse não é tema principal das nossas pregações e nem gostamos muito de falar sobre os abalos de Deus. Agora, o que é isso? Irmãos, isso são os modos com que Deus faz com que a nossa vida seja chacoalhada. Para que então as coisas que são abaláveis sejam removidas e as inabaláveis permaneçam. Invariavelmente Deus vai fazer isso com a gente. Deus vai produzir um abalo, porque nós começamos a construir casas sobre a areia. E o pior, achamos que estamos construindo sobre a rocha. Nós começamos a construir conceitos parecidos com o reino de Deus. Nós começamos a produzir coisas parecidas com o reino de Deus. Nós achamos que é reino de Deus. Chamamos de reino de Deus, mas não é reino de Deus. Pastor, como que eu faço para identificar isso? Irmãos, só o abalo. Só o abalo pode fazer isso. Um terremoto de Deus, para que você possa enxergar aquilo que é inabalável, porque aquilo que verdadeiramente na sua vida está construído sobre a rocha não cai. Nós temos aprendido que o que nos move é o que nos para. Então, se você é movido por relacionamentos afetivos, sentimentais, se você é movido por aquilo que você acha bom ou gostoso, se você é movido pelo dinheiro, se você é movido pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, se você, preste atenção, é movido pela igreja, quando Deus abala, aí você começa a ver quem realmente te move. Irmãos, o texto de Hebreus diz que esses abalos, eles acontecem para as pessoas que rejeitam a voz e a palavra. Essa porção da escritura começa dizendo o seguinte: mas aqueles que rejeitaram a voz, aqueles que rejeitaram a palavra. O versículo 25 diz: portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir a voz daquele que fala. Um outro detalhe, irmãos, a carta aos Hebreus era uma carta destinada a cristãos. Ou seja, ele estava dizendo que é possível, preste atenção,
Ele estava dizendo que é possível você frequentar uma igreja, é possível você ouvir os louvores, cantar os louvores, é possível você pregar e mesmo assim não estar ouvindo a voz. É possível você fazer tudo isso e não estar ouvindo. E aí os abalos, eles existem exatamente para determinar aonde está ou aonde não está a voz, aonde não está a palavra. Esse nível de tratamento e correção de Deus em nossas vidas não se classifica como uma aprovação. Isso não é uma aprovação de Deus, mas é uma correção aos rebeldes. Então, se você está sendo abalado, irmãos, desculpa, mas é porque em alguma área você foi rebelde. São áreas da nossa vida e do nosso caráter que nós não estamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe. E aí, quando nós não permitimos isso, Deus, em seu amor, porque Ele nos ama e quer nos tratar, Ele produz esses abalos. Ele produz esses abalos. O versículo 27 fala sobre o termo, ele usa, abalado. E eu queria que você prestasse atenção, porque esse abalado, ele faz uma referência ao terremoto. Não sei se vocês já viram um terremoto, mas quando a terra começa a tremer em um terremoto, não tem muito que você possa fazer. Quando a terra começa a tremer em um terremoto, irmãos, não há o que fazer. O que você pode fazer é tentar se salvar. Como, pastor? Não deixando o diabo te desanimar. Então, se você entrou aqui nesta manhã e você fala, meu Deus, eu estou vivendo exatamente um abalo, um terremoto. Então, irmãos, o melhor a fazer é acalmar o teu coração, não deixar o diabo te desanimar, porque o terremoto vai acabar, o abalo vai acabar. E daqui a pouquinho você vai olhar para o que foi abalado e você vai conseguir identificar, não, isso aqui não foi abalado, Deus está aqui. Aleluia. Isso aqui não foi mexido, Deus está aqui. E aí sabe o que é legal, irmãos? Depois de que tudo que sobra, Deus pode começar a reconstruir. Aleluia. Só que agora em uma base perfeita. Porque aquilo que não era dele já foi abalado, já foi identificado e já foi retirado. Então, se você está no meio deste abalo, acalme-se. Não tem muito o que fazer agora. É esperar o abalo passar, é esperar o terremoto passar, e daqui a pouquinho você vai começar a reconstruir sobre uma base sólida, sobre uma base verdadeira, sobre uma base que no futuro não poderá ser abalada. Amém? Amém. Fala para o irmão que está do teu lado aí, vai tremer. Abre comigo Ageu no capítulo 2. Deixa aberto em Ageu, porque nós vamos ler algumas porções aí de Ageu. Só para que você possa se situar, saber quem é esse cara, Ageu. Ageu foi um profeta que profetizou pós-exílio babilônico. Ou seja, o povo de Israel sai do Egito, conquista a terra prometida, fica na terra durante 490 anos. Um rei toma Israel, leva cativo, leva a nação toda para a Babilônia. Eles ficam cativos ali durante 70 anos, até que recebem o direito de reconstruir Jerusalém, principalmente. E aí eles começam um processo de reconstrução de Jerusalém, onde Neemias, Esdras participam efetivamente desse processo. E Ageu
ele começa a profetizar. Ele é profeta nessa época, ou seja, já quase no final da história dos profetas. Um dos últimos que profetizou. Veja o que diz em Ageu no capítulo 2, no versículo 6. Pois é isto que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo. Quem está dizendo, irmãos? Deus. Daqui a pouco farei com que tremam o céu, a terra, o mar e a terra firme. Ou a terra sim. A pergunta, irmãos, é por que Deus faria abalar, por que Deus faria tremer a terra, o céu, por que Deus precisaria fazer isso? Irmãos, qual era o problema? Ou por que Deus precisava dessa intervenção? Para que Deus estava produzindo este abalo? Responder essa pergunta é importante, porque muitas vezes você também está no meio de um abalo, e em vez de você fazer a pergunta certa, que é: Deus, o que eu fiz de errado? Sabe o que normalmente nós falamos? Deus, por que você está fazendo isso comigo, que sou tão bonzinho? Eu queria que você voltasse ao capítulo anterior, vamos começar a estudar o motivo por que Deus fez com que a terra se abalasse. Qual era o problema desse povo? Qual era o erro desse povo que produziu esse abalo de Deus? Ageu capítulo 1, deixa aberto Ageu, tá? Versículo de número 3. Amém? Todos abriram? Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Irmãos, veja se não é uma descrição dos dias de hoje que nós vamos falar agora. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados ou alegres. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Irmãos, será que não é um retrato dos dias de hoje? Será que não é exatamente isso que você está vivendo? Ageu capítulo 2, o próprio Deus fala: eu vou abalar os céus, a terra e todos os lugares. Por quê, irmãos? Porque no capítulo 1 ele fala: vocês estão preocupados com vocês e se esquecem que existe um reino muito maior do que vocês e que precisa ser implantado. E enquanto vocês não tirarem os olhos do que é seu e colocar nas coisas inabaláveis, enquanto vocês ficarem olhando para o que é abalável e não olhar para o que é inabalável, Meu Deus! vocês vão ficar sentindo esse oco dentro de vocês, essa insatisfação dentro de vocês. Meu Deus! Irmãos, eu quero que você note um detalhe nessa palavra. Eles tinham tudo. Deus não fala que não tinha. Deus fala: vocês têm casas luxuosas. Ele fala isso, ele fala: vocês ficam vivendo em casas luxuosas. Ele fala: vocês têm casas luxuosas, vocês têm plano de saúde, vocês têm carro, vocês têm marido, vocês têm esposa, vocês têm igreja, vocês têm comida, vocês têm McDonald's, vocês têm restaurante, vocês têm churrasco na fazenda. Deus está falando, preste atenção, irmãos, vocês têm tudo e não é errado ter. O problema é que mesmo tendo tudo, você não sente satisfação. Note a satisfação, preste atenção. A satisfação não está no lugar que você habita. A satisfação está nas coisas inabaláveis. Meu Deus! Glória a Deus. Deus fala: então eu preciso abalar. Vai tremer, irmãos. Glória a Deus!
Aleluia. Meu Deus. Versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Meu Deus. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas. E não se importam com a minha casa que está destruída. É por isso que não chove os campos, não chove, e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do mundo. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Irmãos, eu acho que é um texto para a gente refletir. Claro que eu estou contextualizando esse texto para os nossos dias, mas uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é que sempre nós associamos Deus com abundância e prosperidade. Nós sempre associamos. E Deus realmente é um Deus de abundância e de prosperidade. Só que nesse caso, nós estamos vendo e enxergando um Deus que promove a escassez. Nós estamos lendo um texto de um Deus que promove a escassez. E por que Deus fez isso? Deus fez isso por um motivo. As coisas, preste atenção, as coisas naturais da vida do povo estavam se sobrepondo às coisas espirituais. As coisas naturais, e não é errado. Ele não falou que é errado ter casa, não, ele não falou que é errado. Ele falou que é errado priorizar essas coisas. O que ele estava dizendo é o seguinte: isso que vocês estão priorizando vai ser abalado, isso pode ser abalado, isso pode ser tirado, isso pode ser perdido. Agora, os tesouros que vocês acumulam lá em cima não podem ser abalados. Aleluia. Então o que Deus estava fazendo, irmãos, não era sendo maldoso com eles, pelo contrário. Ele, como um pai de amor, ele estava dizendo para o filho: filho, não gaste toda a sua mesada, guarde um pouquinho para você passar o resto da sua vida. Guarde um pouquinho. Não gaste tudo, meu filho. O que Deus estava falando para eles era isso. E o que Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar para você é que enquanto você ficar olhando para as coisas naturais, enquanto você ficar olhando para o seu conforto natural, em detrimento da voz dele e da palavra dele, ele vai precisar produzir terremotos. Meu Deus. Porque ele precisa te mostrar o que é inabalável. E você está olhando para o que é abalável. Irmãos, eles haviam abandonado a casa do Senhor. Eles haviam abandonado o templo. E o templo era uma figura maravilhosa, porque o templo de Jerusalém é uma referência a quem? Hein? Vou repetir. O templo de Jerusalém é uma figura, é uma referência a quem? A nós. Nós hoje somos o templo do Senhor. O lugar onde Deus habita. Só que o templo, ele tinha preste atenção. O templo, ele tinha três cômodos, 3 lugares, 3 espaços, ambientes. Obrigado, mano. O templo, ele tinha o átrio, o lugar comum. O templo, ele tinha um lugar um pouco mais interior, chamado de lugar santo. E o templo tinha um terceiro lugar ainda mais íntimo, chamado Santo dos Santos. Irmãos, o que Deus estava falando para o povo, de forma figuradamente,
é que você se importa com o que está fora de você, com o que vai causar bem-estar para o seu corpo e para a sua alma. Mas você não se importa com o principal, que é que a sua alma esteja boa, saudável, que o seu corpo esteja bom, saudável, para que o Espírito que habita dentro de você possa ter plenitude de ação. Ai, meu Deus. Em outras palavras, irmãos, quando nós estamos sufocando as coisas espirituais, dirigindo uma dedicação somente ao que é natural, Deus vai estremecer o natural, para que caindo essas coisas naturais, permaneçam as espirituais ou as inabaláveis. E o que Deus quer que você, preste atenção, o que Deus quer que você, a partir dessa destruição, comece a reconstruir. Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você entrou aqui, está um terremoto aí, calma-se. Desses escombros Deus vai te dar para que você possa construir a partir deles. Amém? Amém. Nessa manhã o que nós precisamos é analisar os nossos valores e prioridades. Quais que são as nossas prioridades? Quais que são os nossos valores? Irmãos, como nos dias de Ageu, quando nós nos esquecemos das coisas de Deus e queremos buscar as nossas próprias coisas, Deus não somente, preste atenção, Deus não somente deixe de nos abençoar, como também pode nos julgar e disciplinar. Vou repetir. Quando nós esquecemos das coisas de Deus e queremos buscar só as nossas próprias coisas, Deus não somente vai deixar de ter um compromisso de nos abençoar, como também pode nos julgar e nos disciplinar. A responsabilidade, irmãos, de edificar o reino de Deus, ela é nossa. A salvação é pela graça e é de graça. Mas o reino se conquista com esforço. Não custa nada para você ser salvo, mas para viver o reino vai te custar tudo. E enquanto você não estiver disposto a entregar tudo, Deus vai ter que abalar. Meu Deus. Pastor, não era bem o que eu queria ouvir, nem era o que eu queria pregar, mas é o recado de Deus para nós essa manhã. Irmãos, quando nós começamos a colocar o nosso foco nas coisas naturais e esquecemos das coisas espirituais, Deus vai fazer abalar, porque Ele precisa nos disciplinar e nos corrigir, e Ele para de nos abençoar. Agora o outro lado também é verdade, e é agora que eu quero começar a te motivar nessa manhã. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar e buscamos o reino dele, tudo muda. A bênção e a provisão divina, elas fluem milagrosamente e abundantemente, como Ele prometeu. Lembram de Mateus 6,33? É o mantra gospel. Buscar em primeiro lugar o reino e toda a sua justiça. Mas sim, quem conhece o texto? Amém. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Você deve cantar uma música, né? Sei lá, uma oração. Irmãos, nós vivemos muito pouco isso. E quando eu falo vivemos, eu me incluo nisso. Buscamos muito pouco o reino. Buscamos muito pouco entender. Essa semana foi uma semana que eu precisei
de comunicação para a igreja, e eles pediram para a gente, para mim, para a pastora Flávia, para a gente determinar qual é a visão, a missão e os valores. E eu achei que isso estava muito fácil para mim, falei, não, isso é moleza. Mas quando eu sentei, irmãos, e eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, o nosso trabalho é muito árduo. Há alguns anos atrás, Deus nos deu uma visão, transformação. Irmãos, o nosso sonho, o nosso combustível, a nossa paixão é transformação. Primeiro em mim e depois as pessoas que estão ao meu redor. Transformação, irmãos, tem a ver com destino. Destino é o quê? Quem eu serei? Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ser um bom filho? Será que eu vou ser um bom profissional? Será que eu vou ser um bom ministro? Transformação tem a ver com destino. Deus quer transformar o seu destino através da transformação da tua alma. Meu Deus. Porque Deus, Ele precisa usar o que você não tem para produzir algo que Ele vai precisar no futuro. Pastor, mas eu não recebi paternidade, não importa. Ele está te dando a paternidade dele. Pastor, mas eu não recebi identidade, não importa. Ele está imprimindo as digitais dele em você e dizendo, eu sou a sua identidade. Glória a Deus. Para quê? Ele precisa transformar essas coisas porque Ele vai usar. Ele vai usar. Então transformação tem a ver com destino, transformação tem a ver com futuro. Quem eu serei? Quem eu serei? Eu vou ser um pastor? Não, eu não quero. Nossa, eu não quero ser pastor, eu quero ser pai. Eu quero ser marido. Eu quero ser profissional, eu quero pagar as minhas contas em dia, ter caráter. Eu quero não falar mentira, eu quero não roubar. Pastor, se eu faço isso, irmãos, eu sou homem. Não deveria. E não é todo dia também não, viu? Não exagera. Transformação tem a ver com destino, tem a ver com futuro. Pastor, quais que são os nossos valores? Os valores deste lugar onde você está. Valores, irmãos, tem a ver com um tesouro inegociável, que nós não abrimos mão. 2 valores: pastoreio e ensino. Aleluia. Pastoreio não é pastor, não tem a ver com o nome eclesiástico, tem a ver com cuidar um do outro. Amém. Porque, irmãos, eu não sou pastor, eu estou pastor. A pastora Flávia falou que agora há pouco Jesus sentou e falou, eu sou pastor, Ele é o pastor, eu também sou ovelha, irmãos. Então aqui na verdade é uma ovelha machucada, cheia de escorpião, tentando levar as outras, mas o supremo pastor é Ele. É Ele. E o que eu tenho que fazer é como a ovelha que já foi tratada, já foi abençoada, pegar você que é uma ovelha também e te ajudar a levar. E isso é uma função de todos, independente da função eclesiástica. Quando você sai daqui, e independente da igreja está dando cesta básica, e você vai no supermercado, e você compra uns 5 quilos de arroz, e você leva para alguém que está com necessidade, isso é pastoreio. Aleluia. Quando você sabe que alguém da sua família, ou algum parente, ou algum vizinho, está deprimido, está mal, e você pega o seu carro, ou você vai mesmo a pé de ônibus, até essa pessoa e fala, olha, eu vim aqui hoje oferecer o meu ombro, deita aqui, chora, fala, e eu vou depois orar por você. Isso é pastoreio, isso é cuidado. Meu Deus. Aleluia. E o que é ensino, pastor? Irmãos, ensino não é falar da palavra de Deus. Ensino não é preparar um bom material. Isso é bobagem. É importante. Como que é bobagem importante, pastor? Não, ajudei. Não, isso é importante, mas não é isso que é o ensino. Sabe o que é o ensino? É você pegar a pessoa e falar, peraí, deixa eu te mostrar como que é. Meu Deus. Deixa eu te mostrar como que é. Olha para mim. E esse é um desafio de todos nós. Pastor, transformação através do pastoreio e ensino. Como? Que é a missão. A missão é como colocar em prática a visão com os valores. Como estilo de vida, irmãos. Isso pode ser um quadro na parede.
Isso tem que ser uma tatuagem no espírito. Glória a Deus. No Nome de Jesus. Isso tem que ser uma tatuagem, isso tem que ser um estilo de vida. Eu preciso acordar assim, eu preciso deitar assim, eu preciso fazer tudo assim, trabalhar, respirar, é o meu estilo de vida. Eu cuido, eu ensino, eu levo transformação, eu sou transformado, eu vejo transformação. Estilo de vida. Aleluia. Irmãos, é assim que nós pretendemos implantar o reino aqui. Não estou dizendo que nós somos os únicos certos, mas aqui faremos assim. E o dia que estiver errado, Deus vai abalar, vai tremer, nós vamos olhar, isso está errado, e vamos reconstruir de novo a partir do nada. Porque as coisas inabaláveis é o que precisa permanecer em nós. Porque é isso que é importante. Depois que abalou, depois que as pessoas sentiram um terremoto, elas se corrigiram. E aí Deus começa a mudar então. Vamos voltar para Ageu capítulo 2. Vocês estão rápidos. Capítulo 6. Amém? Amém. Pois é isto que eu, Senhor Todo-Poderoso, digo. Daqui a pouco farei com que tremam o céu, a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. Assim, encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro. E dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Irmãos, uma leitura teológica desse texto diz que essa é uma figura do Espírito Santo morando dentro de nós. Aleluia. Então eu vejo muita gente usando, Deus é o dono do ouro e da prata. Na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o ouro e a prata não tem valor. O que tem valor é o meu Espírito dentro de você. Aleluia. É o que ele está falando nesse texto. Ele está falando, olha, eu vou abalar e vou trazer as riquezas das nações. E a gente pensa logo no Fort Knox, né? Banco Central Americano, toda a riqueza do mundo. Não, irmãos, Deus, Ele não tem valores como os nossos. Ele falou, eu vou trazer as riquezas que as nações não estão querendo. Eu vou trazer as riquezas que as nações não estão querendo. Meu Deus. Aquele a qual as nações rejeitaram. Eu vou trazer para ele, para dentro do meu templo. Aleluia. E eu vou encher o meu templo de riqueza. E a paz e a prosperidade vai estar no meu templo. E era uma figura, porque ele estava dizendo, a paz e a prosperidade vai estar dentro de vocês. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele nunca está contra o seu povo. Deus, Ele não está contra você. Deus, Ele não está contra mim. Amém. Se nós nos tornarmos egoístas e descompromissados com o reino de Deus, irmãos, o propósito destes abalos será mudar essas atitudes. O propósito desses abalos será mudar essas atitudes, nos corrigindo e nos curando, mas nunca nos destruindo. Aleluia. Então, o terremoto na tua vida não vai te matar. Aleluia. Pastor, mas está doendo, está tudo desmoronando. Deixa. Não tem o que fazer agora. Não adianta orar, não adianta fazer campanha na igreja. Não é 7 semanas contra o terremoto que vai resolver. Sabe o que é, irmãos? É esperar e olhar, porque vai sobrar o que é inabalável. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, mas não sobrou nada. Então amém, é isso, irmão. Nada é inabalável. Só isso que sobrou. Amém, vamos partir disso. Vamos partir disso. Irmãos, esse texto de Ageus, quase hebreus, saduceus. Esse texto de Ageu, ele mostra que a partir do momento em que o povo de Israel entendeu, a chave mudou. Uou. Aleluia. A estação mudou.
está no terremoto e você fala, não tem como acabar. Se mudar a chave em você hoje, a chave no céu muda. Meu Deus. A chave no céu muda. Porque quando somos abalados pelo tratamento de Deus, irmãos, se nós correspondermos, quando somos abalados pelo tratamento de Deus, se nós correspondermos em obediência, mudança de mente e de atitude, no momento em que nós obedecemos, a disciplina dá lugar à bênção. No momento em que você entende, não, o problema sou eu preciso mudar. Então, irmãos, imediatamente o terremoto começa a cessar, o céu começa a se abrir, o céu começa... É isso mesmo. O céu começa a se abrir, irmãos, e aí a bênção do Senhor começa a aparecer. Vamos ler o versículo 18 aí de Ageu 2. Eu já estou indo para a reta final. 2,18. Todos abriram? Eu gosto do começo desse versículo. Deus fala assim, hoje. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, hoje. O texto começa dizendo, hoje mesmo. No dia 15 do 10º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. E vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Aleluia. Versículo 19. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos. Irmãos, o que Deus fala no começo da palavra é o seguinte: vocês estão com o depósito cheio, mas não são saciados. Agora ele está falando, mesmo que não tenha trigo, mesmo que não tenha trigo, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romãzeiras e as oliveiras não produzam nada, o que ele está dizendo é o seguinte: hoje vocês resolveram obedecer, hoje vocês resolveram mudar, então é o seguinte, agora vocês não dependem de mais nada, não dependem de governo. Preste atenção, agora você não depende de mais nada, você não depende de governo, você não depende de remédio, você não depende de dinheiro, você não depende de igreja, você não depende de nada, mesmo que não tenha nada nos depósitos, mesmo que não tenha nada. Olha o que ele termina dizendo: de hoje em diante eu os abençoarei. Aleluia! Aleluia! Ele fala antes, vocês estão com os depósitos cheios, mas não são abençoados. Agora ele está falando, mesmo que o depósito esteja vazio, a bênção está. Aleluia! Por quê, irmãos? Porque houve uma mudança neles. Porque eles entenderam, peraí, Deus está abalando as coisas naturais, mas as espirituais são eternas. As espirituais são eternas. Irmãos, Deus faz esses abalos somente até a hora que nós voltamos a priorizar o reino. Quando o reino volta a ser prioridade, irmãos, quando as coisas abaláveis são abaláveis e ficam sós inabaláveis, aí a bênção aparece. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, eu quero que você guarde muito bem isso no seu espírito. Deus, Ele é soberano e Ele governa toda situação ou circunstância. Nada sai da mão dEle. Nada. Sua vida é dEle. Ele controla. Ele governa. E a partir do momento que Ele não estiver governando mais, Ele vai abalar. Para que você entenda que o governo precisa voltar para Ele. Lemos um texto semana passada do Salmo 32. Não seja como a mula ou o jumento que precisa de cabresto. Não precise de cabresto. Aleluia! Ouça a voz suave e doce do Espírito Santo. Irmãos, o que eu acho lindo nessa palavra é que assim que o povo se dispôs a obedecer, e eles resolveram mudar o discurso, a atitude, nesse momento Deus diz:
Agora vocês não dependem de mais nada. A minha bênção está sobre vocês. Aleluia. Irmãos, nós ainda andamos as nossas vidas baseados em nossos próprios conhecimentos e conceitos. Nós ainda olhamos as coisas e olhamos o mundo natural e conseguimos enxergar coisas no mundo natural que são boas para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar, irmãos, num grande palácio. E não é errado você estar em um grande palácio, cercado de pessoas lindas, ricas e cheirosas, assim como eu. Aleluia. Ou você pode estar, irmãos, estava ontem eu e a pastora Flávia tomando banho. E ela falou assim: amor, esse banheiro é lindo. Irmãos, nós aprendemos a gostar e apreciar coisas simples. Sabe por quê? Ela falou assim: você lembra os banheiros que a gente já tomou banho? Se a sua prioridade não for o reino, você vai estar oco. Agora você pode estar comendo asinha de frango frita. Até que é gostoso, não é? Você pode estar comendo asinha de frango frita, irmãos. Se você estiver no exato lugar onde Deus projetou, essa asinha vai ser maravilhosa. E você vai se sentir satisfeito. E a sua insatisfação não está ligada a Deus, está ligado àquilo que você tem respondido para Ele com relação ao reino. Para concluir essa palavra, e nós orarmos, pelo amor de Deus. Talvez a sua vida esteja sendo abalada pelo Senhor. E você não sabe o que fazer. Aliás, não há realmente nada a fazermos quando os abalos divinos chegam, a não ser suportarmos e reconstruirmos a partir do que sobrou. Deus quer mudar os seus valores, para que você coloque o reino dele em primeiro lugar. Aleluia. Quando você o fizer, esse processo será invertido. Então ele o abençoará e o levará à reconstrução de tudo que ruiu, porém com novos alicerces. Amém?